Shalom, multidão do avivamento, que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração. Aplauda Jesus, tome o seu assento. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite à casa do Senhor. Que bom estarmos aqui, amados, para adorarmos o nome do Todo-Poderoso de Israel, amém? Quero dizer que nós tivemos uma semana incrível, uma semana extraordinária de jejum, onde nós começamos a semana passada, no sábado passado, no monte. E eu falei, esse jejum será uma guerra, viu? Porque, meu Deus do céu, né? Nós travamos uma batalha ali no monte. E quando você chega no monte, você, na verdade, imagina que, pastora Mônica, o céu estará aberto. Afinal de contas, é o lugar onde Deus escolheu, né? Para que os crentes vão buscar a sua face. Ah, apóstolo, mas eu não gosto desse negócio de ir no monte não. Bom, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Jesus ia no monte, por que nós não podemos ir também? Não é verdade? É tão gostoso, é tão abençoado. E pastor Renan, não sei se você se lembra, mas primeiro chegou uma equipe, eu cheguei na primeira equipe, nós começamos a adorar a Deus ali, pensa num peso. Depois chegou a segunda equipe, muito maior que a primeira, também um peso terrível. Eu falei, meu Deus, será uma guerra. Mas graças a Deus, irmãos, foi tão tranquilo, ninguém passou mal, ninguém ficou fraco, ninguém ficou doente, ninguém ficou ruim. Graças a Deus, uma bênção. Foram momentos extraordinários, momentos preciosos na presença de Deus, amém? Então quero louvar a Deus, porque estamos saindo desse jejum fortalecidos, felizes, cheios de expectativas, para um 2022 cheio de grandes bênçãos e de grandes vitórias. E é claro que durante o jejum nós estivemos intercedendo, orando, clamando pela sua vida, né, por todos os filhos da igreja. E ao longo do ano estaremos compartilhando muitas coisas que o Senhor falou aos nossos corações, amém? Queridos, você não tem noção de que como esta palavra ampliação, ela está surtindo um efeito em nossas vidas, né? A palavra profética de 2022 é o ano de ampliar as nossas tendas. E algumas pessoas, elas ficaram presas ao quesito igreja, ministério, ampliar as células. Também isso é óbvio, mas é muito mais do que isso. Eu percebi que uma das coisas que Deus trouxe muito forte aos nossos corações é uma ampliação da nossa mentalidade. Diga glória a Deus. E uma mudança de mentalidade, toda mudança de mentalidade, ela gera também uma mudança de comportamento. E é por isso que você nos verá mudando os nossos comportamentos de uma forma muito especial. De uma igreja pequena para uma igreja gigantesca. De uma igreja pequena para uma igreja grande. Diga glória a Deus. Porque Deus mudou a nossa mentalidade. Uma ampliação tremenda. Estamos com a nossa mente ampliada, com a nossa visão ampliada, com a nossa mentalidade completamente diferente de a semana passada, por exemplo. Amém, amados? Então eu quero que você alegre-se, porque grandes coisas estão por vir sobre as nossas vidas durante esses tempos, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Deus me deu um tema para ministrar sobre a tua vida nesta noite, a qual o tema da nossa mensagem é processos que nos levam a propósitos específicos. Vou repetir, processos que nos levam a propósitos específicos, amém? Quero também cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, a todos quantos estão na nossa igreja virtual. Amados, algumas pessoas que você está sentindo falta, que são pessoas consolidadas, pessoas que têm cadeira cativa na igreja, você tem notado a falta de algumas pessoas por conta desta nova onda do Ômicron. Algumas pessoas foram contaminadas, outras estão gripadas, enfim.
mas graças a Deus todos estão rompendo, nenhuma hospitalizada, internada, entubada. Graças a Deus, o Senhor já nos deu essa vitória, já transpomos, a pandemia, vamos declarar assim, já faz parte do nosso passado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Também, é claro, hoje supostamente é praticamente o último, não, tem mais 2 dias, hoje é 30 ou 29? Hoje é 30, então hoje é o penúltimo dia do mês de janeiro. O mês de janeiro é o mês que a galera viaja, passeia, tira as férias, até por conta das férias das crianças escolares. Então, acreditamos que a partir da semana que vem, em nome de Jesus, as coisas começam a voltar à sua normalidade. Amém? Deus é fiel. Processos que nos levam a propósitos específicos. 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo 15 até o versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim: E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eu quero que você repita comigo, diga: profeta em teu lugar. Muito bem, versículo 17: E há de ser que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Diga comigo: e Elias passou e lançou a sua capa sobre ele. Muito bem, fecha os teus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu acredito que nesta noite o Senhor tem algo reservado para cada um de nós. Senhor, eu quero aplicar fé ao coração dos teus filhos, e também quero aplicar este texto da tua palavra ao coração de cada um deles. Por isso eu te peço que a tua igreja seja visitada agora com fé, com esperança, com ousadia. Seja visitada agora, Senhor, também com ânimo, com fervor, com, Senhor, aleluia, um coração bem disposto, para que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toda malignidade contra a tua igreja, com o intuito de roubar a revelação da tua palavra, eu ordeno que caia por terra, Senhor, e seja lançado no mais profundo do abismo, sem direito a retorno, e que a tua bênção, o teu poder e a tua graça seja sobre a vida de cada um deles, em o nome de Jesus. Toda a amada igreja diga amém, e vamos aplaudir ao Todo-Poderoso de Israel. Glória a Deus. Amados, é muito bom falar deste profeta chamado Elias, um homem que foi um revolucionário na sua época, um homem que na sua geração ele fez história. Foi aquele pelo qual foi usado por Deus para arrancar a idolatria de sobre a vida do povo, no momento em que Israel estavam completamente contaminados com Baal, através da vida de Acabe e Jezabel. Já havia monarquia sobre a nação de Israel, e agora quem governava sobre a nação era Acabe, casado com Jezabel, e você já ouviu falar sobre este casal, essa dupla dinâmica, a qual eles eram terríveis, idólatras, eram manipuladores, eram pessoas que trouxeram malignidade sobre a vida de Israel, sobre o povo de Israel. E aí Deus levanta Elias para determinar que não houvesse chuva sobre a nação, e foi uma forma de Deus tratar com aquele povo duramente, durante 3 anos e meio. E após 3 anos e meio, Elias lança um desafio, que o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus em Israel. E Baal é um pseudo-deus com letra minúscula que não tem poder. A Bíblia diz em Salmo 115 uma sátira sobre os ídolos,
que eles têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, têm boca, mas som algum lhe sai da sua garganta, e assim é o inimigo de nossas almas. Mas o nosso Deus não, é um Deus vivo, um Deus poderoso, é um Deus que responde, e Deus respondeu à oração de Elias, de maneira que toda a nação caiu com seu rosto em terra, reconhecendo que Deus é Deus de Israel, que Deus é o nosso Deus, que só existe um Deus sobre a terra, é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Abba, é o nosso Senhor, é aquele que nos resgatou das mãos do adversário. Bom, queridos, naquele momento começou uma perseguição na vida de Elias. Diz a Bíblia que Jezabel o ameaçou, e Elias, permitindo que a sua alma falasse mais alto que o seu espírito, e isso é um grande perigo. Fica aí a dica e o alerta para você: cuidado com a sua alma, não deixe a sua alma falar mais alto que o Espírito de Deus na tua vida, não deixe a tua alma, a voz da tua alma ecoar mais alto do que a voz de Deus aos teus ouvidos. Elias permitiu que a sua alma fosse tomada de um medo terrível, e ele então foge, e diz a Bíblia que Deus vai até onde ele estava. Deus fala com Elias e o tira daquela caverna. Mas naquele momento em que Elias saiu daquela caverna, ele disse: Deus, eu não sou melhor que os meus pais, Deus, é melhor que o Senhor tire a minha vida. Mas Deus mostra para Elias que ele não estava só. O Senhor disse para ele: Elias, eu conservei em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal, e que também não beijou a sua face. Mas tudo bem, Elias, faz o seguinte: vai e unge o fulano de tal como rei da Síria, unge o Jeú como rei de Israel, e você vai ungir o profeta Eliseu, você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. E é o texto que nós lemos. A Bíblia diz que Elias saiu dali, e ele encontra-se com Eliseu, que estava arando a terra com 12 juntas de bois de seus pais. E diz a Bíblia que Elias passa e joga a capa, como um ato profético de que naquele momento Eliseu estava recebendo a paternidade, estava recebendo o discipulado de Elias. Diga glória a Deus. Você vai perceber que até o capítulo de número 2 de 2 Reis, pouco se fala sobre Eliseu. Mas agora no capítulo de número 2 do livro de 2 Reis, começa um processo que levaria Eliseu a um propósito específico. E que propósito era esse? Que processo era esse? Haja visto que o tema da nossa mensagem são processos que nos levam a propósitos. Eu quero te dizer, queridos, que nas nossas vidas nada acontece por um acaso. A Bíblia diz que Deus, Ele tem um propósito acerca de todas as coisas. Vocês estão aí? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então eu quero te dizer, Deus tem propósitos na tua vida. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado: diga: Deus tem propósitos na sua vida. Muito bem, agora, para que nós cheguemos a estes propósitos, nós passamos por alguns processos. E eu quero nesta noite falar especificamente sobre um processo a qual todo cristão ele deve passar. Primeiro, queridos, nós devemos passar pelo processo da conversão. Todos nós, se queremos viver processos de Deus, propósitos, aliás, de Deus em nossas vidas, nós precisamos passar pelo processo de levantarmos as nossas mãos para Jesus e reconhecê-lo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Este é o primeiro processo. O segundo processo que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite é o processo do discipulado. Porque esta palavra discipulado que você irá ouvir muito no nosso meio, afinal de contas Deus nos chamou para sermos discípulos e também para termos discípulos. A sua
o seu maior propósito, o propósito maior que Deus tem na tua vida, está em Mateus 28:19. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, você precisa entender isso, igreja. Igreja apostólica, igreja eterna aliança. Você precisa entender que Deus te chamou para ser discípulo e para fazer discípulo. E para isso, você precisa passar por este processo do discipulado. Porque a palavra discipulado significa um processo pelo qual o irmão mais maduro, o irmão que cresceu um pouco mais, pastor Peter, o irmão que sabe um pouco mais, o irmão que tem um pouco mais de maturidade, ele ensina o irmão mais novo. O irmão que ainda não tem tanta sabedoria, ainda não tem tanto entendimento, ainda não tem tanta maturidade. Então você perceba que o líder, ele tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vivência, um pouco mais de experiência. Ele é alguém mais preparado para levar outras pessoas também a esta maturidade e a este crescimento espiritual. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. Deus disse para Elias: Elias, unge Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. Diga glória a Deus. Imediatamente Elias se levanta, encontra-se com Eliseu e joga sobre ele a sua capa. Vou fazer o ato profético aqui, que eu já estou com vontade de tirar esse paletó mesmo, que eu estou com calor. Então é mais ou menos assim. Ele passou, ele viu. Oi? Quer que eu jogue com você? Você não é besta nem nada, né? Ele passou, viu o Eliseu, que estava, na verdade, arando terra com as juntas de boi, e ele joga a sua capa. E a partir daquele momento, um manto de discipulado, uma relação de discipulado, um processo de discipulado começou a acontecer na vida destes dois. Queridos, eu começo a olhar para o texto e esta relação que nasce entre Elias e Eliseu, e eu percebo que lá no livro de 2 Reis, quando Elias estava para ser tomado, onde efetivamente Eliseu ficaria sendo profeta em seu lugar e estaria com as rédeas espirituais da nação de Israel em suas mãos, diz a Bíblia que o Senhor revela para Eliseu, e não somente para Eliseu, como para os filhos dos profetas que estavam na região, de maneira que onde eles iam, o texto da palavra de Deus diz que havia uns 50 filhos de profetas que lembravam a Eliseu, dizendo: você sabe que a qualquer momento Deus vai levar o teu discipulador, o teu líder embora. E ele dizia: eu sei, mas é para isso que eu estou me preparando, porque não existe sucesso sem sucessor. Então, para que o ministério de Elias tivesse um sucesso extraordinário, ele precisava de um sucessor, e ele estava preparando o seu sucessor, o Eliseu. E aqui eu quero compartilhar algumas coisas, porque o primeiro lugar em que eles estavam juntos foi em Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Com mais autoridade, diga Gilgal. Onde é este Gilgal? O que representa Gilgal? Eu fiz aqui algumas anotações, se você quiser anotar. Foi o primeiro lugar onde os israelitas, eles acamparam depois de ter cruzado o Jordão. A palavra Gilgal tem a conotação de mover, lugar, deslocar e afastar. Escute-me, a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo de número 5, versículo de número 9, o Senhor declarou ao povo de Israel, no momento em que Deus dera vitória ao seu povo, o Senhor diz: eu afastei o opróbrio de sobre o meu povo Israel, por isso chamou o nome daquele lugar Gilgal. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo, pastor Renan, que
Deus afastou o seu povo do perigo, afastou o seu povo da humilhação, afastou o seu povo da provação, afastou o seu povo da perseguição, afastou o seu povo de todo e qualquer levante que estava sobre a vida deles. Então, quando a Bíblia fala Gilgal, no sentido e na perspectiva de discipulado, está falando que, aleluias, Elias ministrou sobre a vida de Eliseu algo tão poderoso que o tirou, o afastou, tirou ele do opróbrio, tirou ele da perseguição, tirou ele do perigo. Porque esta é, na verdade, queridos, a função de um líder: tirar o seu liderado do perigo, da afronta, da perseguição, da destruição, da miséria, do opróbrio, da dificuldade, da malignidade. Significa proteção. Gilgal, numa perspectiva, aleluia, de discipulado, é estender o manto da proteção, da segurança, para que o inimigo não tenha acesso na vida do seu discípulo. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está estendendo o manto da proteção, o manto da segurança, o manto, aleluia, onde o inimigo não vai tocar em tua vida, não vai mexer na tua família. O manto da proteção está sobre ti, e a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Só quem acredita nessa palavra, dá um brado de glória para Deus aí nessa noite. Aleluia! Estamos aqui ministrando isso sobre ti, liberando palavras e decretos de vitória sobre a tua vida, que vão trazer a você proteção e vai te afastar cada dia mais do opróbrio. Porque quanto mais você está em Gilgal com teu líder, mais você se afasta do perigo. Vou repetir para ver se alguém pega. Quanto mais você caminha ombro a ombro, lado a lado com o teu líder, com o teu discipulador, quanto mais você caminha debaixo da cobertura da igreja, mais você se afasta do perigo, mais você se afasta de se machucar, mais você se afasta de se ferir, mais você se afasta de ser alvejado pelo diabo, mais você se afasta de ser tocado pelo teu adversário. É por isso que, dentro da perspectiva do discipulado, todo discípulo tem que passar por Gilgal. Diga glória a Deus. Gilgal é proteção. Gilgal é segurança, pastor Cláudio. Gilgal é afastamento de perigo. Diga glória a Deus aí. Isso é uma coisa que nós não podemos, é nos expor. Não se expõe ao perigo. Quem se expõe ao perigo pode ser atingido por ele. Quem nunca ouviu dizer um dito popular quando criança: quem brinca com fogo uma hora se queima? É verdade ou não é? Geralmente os nossos pais falavam isso para nós em que circunstância? Em que situação? Numa situação onde ele já tinha te orientado, onde ele já tinha te dito acerca do perigo, mas você insistiu em brincar com aquilo, em manipular aquilo, e chegou uma hora que você se feriu. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu estou te afastando do perigo. Diga glória a Deus aí. Eu estou te trazendo para Gilgal. Então Gilgal tem a conotação de Deus trazer-nos para junto dele, na fenda da rocha. Quando ele disse assim um dia para Moisés: Moisés, eu sei que você está cansado, eu sei que você está estressado, eu sei que você está fadigado, mas fica tranquilo, porque eu vou te colocar junto a mim na fenda da rocha. E na fenda da rocha eu vou passar por você e vou colocar minha mão, para que você não me veja pela frente e seja fulminado, porque homem algum viu a minha glória e resistiu. Mas depois que eu passar, você me verá pelas costas, e eu farei com que passe toda a minha bondade por você. Preste atenção no que eu vou profetizar sobre a tua vida. Quando estamos em Gilgal, experimentamos a bondade de Deus, e bondade está relacionada à provisão, está relacionada à saúde, está relacionada à saúde mental, saúde emocional, saúde física, está relacionado a tudo que você precisa. Eu quero profetizar. Posso? Levante a tua mão e receba. Deus
Deus está te levando para Gilgal. Esta semana será semana de cura, de milagres, de restauração, de provisão, de bênçãos, de vitórias, de alegria, de suprimento e de surpresas da parte de Deus para a tua vida. Só quem acredita, pelo amor de Deus, faz barulho aqui nessa noite. Diga aleluia. Coloca a mão no teu coração e diga: quanto mais eu obedeço o meu pastor, mais eu me afasto do perigo, mais eu me isento de me machucar. Quanto mais eu caminho com meu líder, quanto mais obediente eu sou, quanto menos rebelde eu sou, mais saúde espiritual, emocional e física eu tenho, mais provisão eu tenho, mais libertação eu tenho, mais graça eu tenho, mais vitórias eu tenho. Então, deixa Elias jogar a capa em cima de você hoje. Passe por Gilgal, porque em Gilgal você se afastará do perigo. Oh, queridos, como é bom nós sabemos que Deus está nos afastando de sermos feridos pelo nosso adversário. Mas a Bíblia diz que eles não ficaram apenas no patamar de Gilgal. A Bíblia diz que agora eles vão para Betel. E Betel, na perspectiva do discipulado, representa aquela palavra de origem hebraica que significa a casa de Deus. Foi o lugar que foi instituído como lugar de culto a Deus. Vocês estão aí, gente? Lugar de culto, lugar de adoração, casa de Deus, lugar onde se adora, lugar onde se derrama na presença de Deus, lugar onde verdadeiramente tem intimidade com Deus. Diga amém. E aqui nós temos duas coisas muito importantes. Primeiro, a tua intimidade. O teu líder, o teu discipulador é aquele que te leva a ter intimidade com Deus. Não é aquele que faz você ser dependente dele. Você não verá um perfil como esse em nenhum dos nossos líderes aqui, nenhum dos nossos discípulos, nenhum dos nossos pastores, nenhum de nossos líderes de células. Eles não têm um perfil de manipulação, de fazer com que você se sinta dependente deles. Você não é dependente de homem, você é dependente de Deus. Você tem que crescer. Um pai que tenta fazer com que o filho fique criança o resto da vida, ele não está criando um filho, ele está criando um monstro. Misericórdia. Um monstrinho. Pega uma criança e começa a criar artifícios na vida delas. Vocês pais, de maneira que vocês os privam de situações da vida que os fazem crescer, de compromissos, de ensinamentos, de escola, de relacionamentos com os amiguinhos, e assim por diante. Poderíamos ficar aqui citando várias coisas que nos levam ao crescimento. Se você priva o teu filho de tudo isso, você está criando um monstrinho que vai te envergonhar daqui a pouco. Agora, à medida que você leva o teu filho a uma vida que segue o curso natural, que conforme ele vai crescendo, ele vai também galgando posições, alcançando patamares, indo à escola, passando de série, tendo relacionamentos, conhecendo pessoas, e você vai educando, dando responsabilidades, ensinando ele a não pegar nada de ninguém, ensinando ele a respeitar as pessoas, ensinando ele a chamar os mais velhos de senhor e senhora, ensinando ele a honrar as pessoas, ensinar o caminho da honra. Sabe o que vai acontecer? Seu filho só vai te dar alegria. Seu filho vai te dar aquela coisa de você, né, com o bom sentido da palavra, você se orgulhar dos seus filhos.
A mesma coisa no mundo espiritual. Eliseu estava sendo discipulado por Elias, e Elias não podia deixar de passar por Gilgal, que era o lugar onde eles estavam se afastando do perigo, mas eles também tinham que passar pelo lugar da intimidade com Deus. Ei, líderes, ei, discipuladores, ensine os seus discípulos a ter intimidade com Deus. Ensine os teus discípulos a adorar a Deus. Ensine os teus discípulos a vir para a igreja, para o centro da adoração, no lugar onde a Bíblia diz, e foi Lucas quem declarou isso lá no livro de Hebreus, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Lucas já estava olhando para a linha do tempo e já via que havia muitos crentes preguiçosos, em pleno século 21, que ainda não entenderam que o lugar de intimidade é na igreja, que o lugar onde eles se relacionam com Deus é na igreja, que o lugar onde eles se relacionam com pessoas é na igreja, que o lugar onde eles se relacionam com o corpo de Cristo é na igreja, que o lugar onde eles comem do corpo e bebem do sangue é na igreja, que eles celebram a Santa Ceia é na igreja. Você precisa ensinar o teu discípulo a andar por Betel. Você precisa ensinar o teu discípulo a andar em Betel. É em Betel que as coisas acontecem. É em Betel que tem renovo. É em Betel que tem restauração. É em Betel que tem chama, que tem fogo, que tem glória, que tem poder, que tem unção, que tem renovo. É em Betel que tem tudo o que você precisa para uma vida espiritual saudável. Traga os teus discípulos para Betel. Diga glória a Deus. Valorize isso, queridos. Valorize isso, porque isso é bom demais. Estar em Betel é bom demais. Você nunca terá um crescimento como um verdadeiro discípulo se você não se afastar do perigo em Gilgal, e se você não tiver intimidade em Betel. Terceiro, a Bíblia diz que os filhos dos profetas faziam de tudo para que Eliseu ficasse onde ele estava, mas ele dizia: eu vou com ele. Chegou um momento que até o próprio Elias disse, para testar, é claro: ô Eliseu, fica-te aqui, porque agora Deus está me chamando para um outro lugar. Agora eu tenho que chegar até Jericó. Fica-te aqui. Você já passou por Gilgal, já se afastou de todo perigo, provou que caminha comigo, que é meu discípulo. Você já passou por Betel. Fique em Betel. Betel é casa de Deus, porque eu preciso ir para Jericó. Só que a Bíblia diz, queridos, que a resposta de Eliseu foi a mais linda. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, Elias, eu não te deixarei. Eu irei contigo também para Jericó. E a palavra Jericó também tem um significado profético extraordinário, porque Jericó, você sabe que é uma antiga cidade bíblica situada lá para o lado da Palestina, a qual fica bem próximo ali do Jordão. E o nome Jericó significa perfumado. Eita. Diga comigo, perfumado. Vocês estão aí, igreja? Como é bom, pastor Rogério, nós termos discípulos perfumados. E é claro que isso, eu não estou falando de coisas físicas, também, né? Também, né? Também, né? Deixa eu ver como está a coisa aí. Não é nesse sentido, não é nessa conotação, porque essa palavra perfumado também tem a ver com unguento, e unguento tem a ver com unção. A Bíblia diz que a mulher pecadora derramou do seu perfume mais precioso aos pés do Senhor Jesus e enxugou seus pés com os seus cabelos. Então, o perfume está relacionado ao unguento, à unção. Diga glória a Deus.
e não apenas algo físico. Eu estou falando de algo espiritual, porque o discípulo que está em Jericó é o discípulo que está debaixo de uma unção. É inevitável que, se afastando do perigo e passando pelo lugar da intimidade, o terceiro ponto, a terceira fase, o terceiro patamar é a unção que desce sobre a tua cabeça. Diga glória a Deus aí, irmão. Porque a unção sobre a cabeça é algo impressionante. Sabe o que a Bíblia diz acerca disso? Foi lá em que Davi escreveu o Salmo 23, quando ele diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós estamos no ano de transbordar. Eu quero te dizer que, aleluia, sobre a tua cabeça Deus vai derramar unção até transbordar. Não é pouco, não é contado, não é racionado, não é conta-gotas, é debaixo de uma unção que vai transbordar sobre a tua vida. A unção de Deus significa capacitação. A unção significa unguento, significa o óleo, significa a capacidade que Deus te dá espiritualmente para realizar no plano físico. Quem recebe essa palavra, dá um brado de glória para Deus aí nessa hora. Então eu quero te dizer nesta noite, receba essa palavra profética, porque quando a unção de Deus vem sobre a vida de um homem, vem para que ele realize coisas do plano físico. Ou seja, a unção podemos dizer que é capacidade. Deus está te dando capacidade para tudo. Para tudo. Aponte o dedo para a pessoa que está ao seu lado e diga: vem sobre ti uma capacidade que você nunca pensou um dia em ter. O Senhor está arrancando esse paradigma da tua vida hoje. Pessoas que estão aqui que você não se sentia capaz. Eu não me sinto capaz de pregar, eu não me sinto capaz de cantar, eu não me sinto capaz de tocar, eu não me sinto capaz de discipular, eu não me sinto capaz de fazer, de trabalhar, de realizar. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para te dizer: o unguento está sendo derramado, a unção está sendo derramada, o perfume está sendo derramado, e eu te dou capacidade, diz o Senhor dos Exércitos. Capacidade. Diga glória a Deus, diga aleluia. Seja profeta agora comigo. Aponte o dedo para quem está ao teu lado e diga: você é capaz. Olhe bem dentro dos olhos dessa pessoa e diga: você é capaz. Você é capaz de ser um dos maiores discipuladores dessa nação. Você é capaz de ser, apóstola Márcia, uma das maiores apóstolas do Brasil. Você é capaz de se tornar um discípulo da maior igreja do Brasil e de São Paulo e do mundo. Você é capaz de ser o maior empresário desta nação. Receba essa palavra. Você é capaz, porque o perfume de Cristo está sobre a tua vida. Você é capaz. Você é capaz de ser a dentista mais bem sucedida dessa cidade, doutora Sara. Você é capaz de ser o maior designer dessa cidade. Recebe em nome de Jesus. Você é capaz, você é capaz, você é capaz, você é capaz, seu Antônio, de ser o maior empresário do ramo alimentício dessa cidade. Vocês são capazes. Eu estou declarando esta capacidade em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida, todas. Diga glória a Deus, diga aleluia. A capacidade do Senhor está sobre a tua vida. Quem passa por Gilgal e se afasta do perigo, entra em Betel, no lugar da intimidade, e passa por Jericó e recebe capacitação, porque o discipulador, ele é aquele que traz a capacitação sobre vocês.
Eu quero te dizer que a capacitação, ela não vem de uma autossuficiência tua. Ela precisa ser liberada por alguém. Ela precisa ser passada por alguém. Ela precisa ser imposta por alguém, através da imposição de mãos. É por isso que profeticamente Elias pegou a sua capa e jogou sobre Eliseu. Eu não sei se você tem um entendimento dessa palavra, mas cada palavra profética que nós liberamos desse altar, cada mensagem, cada pregação, cada estudo, cada discipulado que nós damos a vocês, é uma capa que nós estamos jogando sobre vocês. É a capa do discipulado, é a capa da capacitação. Diga glória a Deus. É por isso que os crentes desta igreja são crentes empoderados. Apóstolo, essa palavra é da moda? Não, essa palavra é profética. Porque essa palavra empoderado significa aquele que delegou poder. Eu quero te dizer que o discipulado delega poder sobre você. Poder no sentido de conquista. Poder no sentido de que eu posso, eu consigo, eu chego lá, eu vou colocar os meus pés na promessa. É nessa conotação, é nesse aspecto profético. Diga glória a Deus. E por fim, nós podemos perceber que através do discipulado de Elias sobre Eliseu, depois de passar por Gilgal, por Betel, por Jericó, até que enfim ele chega no Jordão. Diga glória a Deus. E a palavra Jordão significa o lugar onde se desce, o lugar onde se mergulha. É por isso que o nosso Senhor Jesus foi batizado no Jordão. É por isso que o grande general do exército do rei da Síria, um homem de muita estima diante do seu Senhor, e que Deus dera livramento aos assírios através da vida dele, e que era um homem de guerra, varão valoroso, porém leproso. A Bíblia diz que ele chega diante de Eliseu querendo comprar bênção. Eu quero te dizer que o meu Deus e o teu Deus não está numa prateleira de supermercado, nem de uma farmácia, nem de um sacolão. Vocês estão aí? Amém. Nem de um magazine, nem de uma loja por departamentos. O meu Deus não está em nenhuma prateleira dessas. O meu Deus está nos céus. E Naamã chega com toda a sua pompa, com todo o seu dinheiro, querendo impressionar Eliseu. Só que Eliseu era descolado, Eliseu era discípulo. E a Bíblia diz que Eliseu nem o atende. Eliseu manda uma mensagem: diga para Naamã que ele vá ao Jordão, e lá ele precisa descer e mergulhar 7 vezes. Agora, o próprio Naamã disse assim: pastor Renan, não são Abana e Farpar, rios de Damasco, muito melhores que o Jordão? Pois é. Mas se Eliseu mandou mergulhar no Jordão, é porque ele primeiro mergulhou. Porque não tem como você querer colocar uma regra que você não cumpre. Não tem como você pregar algo que você não vive, porque não vai surtir efeito na vida das pessoas. É simples assim. O reino de Deus é coisa séria. O reino de Deus é coisa tremenda. O reino de Deus é regido por princípios. É por isso que você vê muito pastor por aí que pula para lá e pula para cá, e rodopia, e dá rabo de raia, e dá voadora, e faz um monte de coisa e nada acontece. Por quê? Porque prega, mas não vive. Misericórdia. Não tem efeito, evangelista Gislene. Não tem graça, não tem unção, não tem poder, não tem mudança. Não tem mudança de rota. Não tem efeito na vida das pessoas. Antes de Eliseu ser um líder, primeiro ele foi um bom liderado.
Antes dele ser agora um discipulador, antes disso ele foi um discípulo. E de ninguém mais, ninguém menos de que Elias. A Bíblia diz que ele deitava água nas mãos do profeta. O que é isso? Era um discipulado de honra. Ele honrava o seu líder, ele honrava o seu discipulado, ele honrava a espiritualidade, ele honrava o legado que ele estava recebendo. E por isso que ele teve autoridade. Quer cura, Naamã? Pode mergulhar lá no Jordão, porque eu já passei por lá e eu sei que lá tem resultado. Eu sei que lá as coisas acontecem. Caminha por ali, porque eu vim por aquele caminho. Eu sei que a coisa funciona. Quando vocês estão entendendo, diga glória a Deus. É assim, queridos. Eliseu ordena, vai lá e mergulha no Jordão. A princípio ele não quis muito, ficou meio chateado, ficou meio bravão, ficou meio, como diz na Bahia, arretado. Mas não teve jeito. Quando ele estava indo embora com a cara feia, chateado, murmurando, Deus sempre levanta, às vezes até uns pequenininhos, para abrir a boca e nos trazer a correção das rotas. Deus já tinha feito isso uma vez através da boca da menina, da escrava. Mulher naquela época já não podia falar muito, imagina uma escrava, mas ela teve a autoridade de dizer: se Naamã conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Está na hora de Deus levantar os ilustres desconhecidos. Está na hora de Deus levantar aqueles que muitas vezes não são conhecidos, nem o nome deles é citado. A Bíblia se refere à menina como a escrava da casa de Naamã. Agora, um dos servos de Naamã, não fala o nome deles, não fala de onde eles eram, a linhagem, de que cidade que eles nasceram, quantos anos eles tinham. Mas uma coisa eu sei, foram pessoas de extrema importância na cura do Naamã. A menina escrava e o servo que disse: se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Que dirá, se joga logo lá, rapaz. Mergulha logo lá. Diga glória a Deus aí. Diga aleluia. Mergulha logo nesse Jordão. E ele mergulhou, e na 7ª vez que ele mergulha, a Bíblia diz que a sua carne se torna como a carne de uma criança. Deus restaurou da sua lepra. Por quê? Porque Eliseu conhecia o Jordão. Não adianta você querer levar pessoas pelo caminho que você não conhece. Sabe o que vai acontecer? É tendencioso que os dois caiam no buraco. Não adianta um cego querer guiar outro. Não adianta você querer discipular se você não é discípulo. O que eu estou falando para você é muito sério. Igreja, Deus está te despertando para uma vida de discipulado. Deus está te despertando para isso. Olha o legado que Elias deixou sobre a vida de Eliseu. Olha que coisa mais linda. Vai lá, Elias, unge Eliseu profeta em teu lugar. E ali começa um processo, onde Deus começou um tempo de amadurecimento. Diga glória a Deus. Um dia, eu encerro dizendo isso, Paulo falou assim: quando eu era menino, eu falava como menino e agia como menino. Quando eu era criança, quando eu era imaturo, eu só fazia assim, falava assim e agia assim. Você já caminhou ao lado de pessoas imaturas? Dá até vergonha. Aquelas pessoas que já têm idade para ser maduras, mas não são. Elas fazem cada coisa, falam cada coisa, se comportam de tal forma que você fica morrendo de vergonha por elas. Ao passo que, quando a pessoa, às vezes não tem nem idade, mas tem maturidade. Tem adultos aqui que eu converso com elas e parece que eu estou conversando com crianças. E tem crianças aqui que eu começo a conversar com elas. Eu falo, não é possível, isso aí é um anão. Não é uma criança, é um anão.
Porque tem uma cabeça, tem uma maturidade, tem um negócio que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Então não está relacionado ao cronológico, está relacionado à maturidade espiritual que você adquire. Quantos estão aqui, digam amém. Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino e me comportava como menino. Mas agora, eu não sou mais menino. Eu quero te dizer que você não é mais menino. Deus está te chamando para um amadurecimento. Deus está chamando esta igreja para um amadurecimento. Porque é inevitável que o processo do discipulado te leve a um amadurecimento espiritual. Passe por Gilgal e se afaste dos perigos desta vida. Se afaste do perigo de se machucar, se afaste do perigo de cair, se afaste do perigo de machucar alguém, se afaste do perigo de ser tocado pelo teu adversário, de ser ferido mortalmente pelo teu inimigo. Se afaste, passe por Gilgal, meu irmão. Passe por Betel e estabeleça uma relação com Deus, estabeleça uma intimidade com Deus. Não seja um crente qualquer. Tenha intimidade com Deus. Passe por Jericó e receba a capacitação e o perfume de Cristo sobre você. Você já não cheira mais treva, você já não cheira mais pecado, você já não cheira mais morte. Quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro, a Marta falou, já cheira mal, porque já faz 4 dias que está aí dentro. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Arranca esse cheiro de morte, arranca esse cheiro ruim da tua vida. Jesus já passou por você, já te ressuscitou. Agora se unja, se perfume, deixa o bálsamo cair sobre a tua vida. E por fim, se tiver que mergulhar, mergulhe. Desça. Santifique a tua vida, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Queridos, quando nós estamos dispostos ao discipulado, nós recebemos legado em porção dobrada. A Bíblia diz que Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias, a ponto de Eliseu morreu, adoeceu e morreu, pastor Peter, mas ainda faltava um item, um milagre, para que fosse estabelecida a porção dobrada sobre a vida dele. E morreu. Quem olha friamente, carnalmente diz, Deus não cumpriu a palavra, porque ele precisava de 14 itens, mas só teve 13. E a Bíblia diz que houve uma guerra naquela região, e um soldado morreu. Olharam uma cova e disseram, vamos enterrá-lo aí nessa cova. Não sabiam que era de Eliseu. Abriram a cova e jogaram o soldado morto dentro da cova de Eliseu. E quando aquele soldado morto caiu dentro da cova, que tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem pulou e ressuscitou. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tem porção dobrada de Deus para a tua vida nessa noite. Quem recebe, toma posse, se levanta dessa cadeira e exalte o nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Deus nos chamou para estabelecer uma igreja família. Nós somos uma família apostólica, compostas de líderes apostólicos, de filhos apostólicos, de discipuladores apostólicos e de discípulos apostólicos, onde há uma transferência de legado e onde há crescimento. Será que Eliseu cresceu, pastor? Acho que sim. Um pouquinho. Assim como Deus quer que você cresça e mude a tua mentalidade, igreja, Deus está te sacudindo hoje. Como que você quer viver coisas grandes com mente pequena? Como você quer viver o melhor com mente pior? Como você quer viver o muito com uma mente pouca? É por isso que Deus está tocando na tua mentalidade nessa noite. Deus está mexendo, Deus está te abrindo
visão, ampliando a tua visão, para que você comece a viver o sobrenatural. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Oh, aleluia. Diga para Deus que você quer ser um discípulo apostólico. O que é ser um discípulo apostólico, apóstolo? É participar de uma igreja apostólica? Também, mas não é só isso não. Porque tem gente que já está na igreja apostólica faz tempo e ainda continua não sendo apostólico. O que é ser apostólico, apóstolo? É ser ousado, é ser arrojado, é ser inovador, é ser empreendedor, é romper novos limites, é ir para novos patamares, é chegar onde ninguém chegou, é ter ideias, é ter criatividade. Ser apostólico é você, aleluia, ser alguém disposto a viver o novo de Deus sobre a tua vida. Hoje pela manhã eu falei sobre 2 homens que andaram sobre as águas, só os 2 na face da terra, desde que o mundo existe, que andaram por sobre as águas. O primeiro foi o meu Jesus, e segundo foi o Pedro. Quando Jesus disse para ele: não temas, eu estou aqui. Ele disse: és tu mesmo, então deixa eu ir aí. Vem, Pedro. E o Senhor está te chamando para ser alguém apostólico. O Senhor está te chamando para um novo tempo da tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, abra as suas mãos em posição de receber. E comece a pedir para Deus, para que Deus hoje transmita um legado a você, que Deus derrame um legado sobre a tua vida, porque coisas novas Deus está fazendo na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Os adoradores vão adorar ao Senhor, eles vão levar você, igreja, à adoração, eles vão trazer o trono para o meio da congregação, enquanto você fala com Ele, enquanto você se derrama diante de Deus. Adoradores, louvem a Deus, e você fala com Deus neste momento, igreja. Se derrame diante do Senhor. Levante o